galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas, ainda mais agora em parceria com o CID Concursos. Então galera, vamos lá, vamos direto ao ponto. Primeiro, a gente vai direcionar a aula. Depois de entender a base da aula, vamos partir para exercícios para aprofundar o conhecimento. E hoje a gente vai falar sobre compreensão e interpretação de textos, ou compreensão ou intelecção e interpretação de textos. Por que a gente está fazendo a aula assim? Porque a gente precisa entender e interpretar bem o edital. Às vezes, lá no edital, o camarada coloca apenas a palavra, a expressão intelecção de texto, e a gente fica, caramba, eu não sei o que é isso, porque não foi trabalhado desta forma na escola, e aí, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer essa prova se eu nunca ouvi falar em intelecção? Na verdade, intelecção nada mais é do que compreensão de texto. Aí o aluno percebe que é algo diferente da interpretação. Caramba, eu nunca pensei que fosse diferente, Sidney. Eu sempre pensei que fosse a mesma coisa e aí é diferente. É sim, meu companheiro, é diferente. Quando a gente fala de compreensão ou intelecção, que é a mesma coisa, é aquilo que está dentro do texto. E quando eu falo de interpretação, é aquilo que vai além do texto. Como assim? Se a questão é de compreensão ou intelecção, ela sempre me joga para dentro do texto. Ela possui comandos específicos. E se esses comandos sempre vão me jogar para dentro do texto, basicamente qualquer pessoa alfabetizada é capaz de resolver e solucionar essas questões. Para nossa sorte, muitas questões de concurso público são basicamente de compreensão, ou seja, está ali, não tem por que eu inventar moda e fazer firulas com o texto. Eu não vou me preocupar com o que fulano quis dizer, eu vou me preocupar com o que está sendo dito. Agora, quando a gente pensa na interpretação, alguns editais até desmembram essa estrutura e colocam lá a parte da intencionalidade discursiva. Porque a intencionalidade discursiva é, de certa forma, o ato de interpretar bem uma estrutura, porque aqui vai um pouco além do texto. E se vai um pouco além do texto, vai exigir conhecimento de mundo do candidato. Ou seja, se eu falo de conhecimento de mundo, eu estou falando de capacidade interpretativa. Então, quanto maior o meu conhecimento de mundo, maior a minha capacidade interpretativa. E ao falar de conhecimento de mundo, estou falando sim de ter lido bons livros, de ter visto bons filmes, de ter escutado boa música. Idade conta, porque uma pessoa madura já viveu mais, já teve mais experiências, ou seja, a experiência empírica, a prática da vida, tudo isso vai contar. Aí você vai pensar assim, pô, então eu tô ferrado, porque eu só vejo Sessão da Tarde, escuto a Anitta, mas para nossa sorte também não vai tão além assim do texto. As provas de concurso público, elas exigem um conhecimento básico. Agora, é claro que quanto maior a minha capacidade interpretativa, ou seja, o meu conhecimento de mundo, mais fácil eu vou desenrolar as questões no dia da prova. Então vamos lá, vamos entender isso daqui por parte. Eu disse a vocês que compreensão tem a ver com o que está dentro do texto. Então vamos lá. E que interpretação tem a ver com o que está além do texto. Vamos para os comandos dessas questões. Então aqui, ó, interpretar e compreender. Então, a gente já sabe que compreender é a mesma coisa que o processo da intelecção. E que interpretação é um pouquinho diferente. Então, compreender está dentro do texto e interpretar vai um pouquinho além do texto. Exige o conhecimento de mundo. Então, vamos lá. Interpretar significa inferir, deduzir, concluir os implícitos, ou seja, não é só o que está explícito, eu tenho que entender o que está por trás também, ou seja, a intencionalidade. Agora aqui, comandos. Através do texto, infere-se que é possível deduzir que o autor permite concluir que. Qual é a intenção do autor ao afirmar que?
Então, são comandos básicos das questões de interpretação. Agora, como é que são os comandos das questões de compreensão? Tá aqui, ó. Compreender significa entender o que está escrito. Comandos. O texto diz que é sugerido pelo autor que, de acordo com o texto, é correta ou errada a afirmação. E o narrador afirma. Detalhe, vou chamar a atenção para esta estrutura aqui, ó. De acordo com o texto, é correto ou errado. Eu tenho que tomar muito cuidado quando o comando da questão diz certo ou errado, ou correta ou incorreta. E aí, geralmente, um bom avaliador gosta de trabalhar a estrutura errada. Sabe por quê? Porque ele vai fazer um Ctrl+C e um Ctrl+V. E ele vai deixar apenas um pedacinho diferente. Várias questões são assim. Só que o nosso cérebro faz o quê? Ele completa. Então ele não percebe aquele pedacinho se eu não fizer uma leitura atenta. Então é muito importante que eu faça uma leitura atenta. No desenrolar da aula, a gente vai dar alguns conselhos, algumas dicas, alguns mandamentos da arte de interpretar um bom texto. Agora, eu já vou dando umas dicas básicas de início. Primeira coisa que eu vou fazer no dia é ler o texto de forma en passant. Ou seja, eu vou fazer uma primeira leitura para saber do que o texto trata. Ah, Cid, mas eu fiquei sabendo que quando eu estou fazendo prova de concurso público, eu não posso perder tempo com o texto, não. Eu tenho que ir direto para a questão. E aí eu te pergunto, e se a questão for realmente do texto? Você vai conseguir responder? Não vai. Você só consegue ir direto para a questão e responder a questão de língua portuguesa sem precisar do texto se a questão não for sobre o texto. Se for uma mera questão de cunho gramatical ali, de sintaxe, pronto e acabou. Mas se a questão exigir o texto, não tem como respondê-la sem ir ao texto. Então a primeira coisa é saber do que se trata o texto e depois ir para o comando da questão. Porque aí você vai saber se a questão é de compreensão ou se a questão é de interpretação. E aí, na segunda leitura, você já vai para uma leitura com foco. Agora, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, a compreensão. E eu tenho aqui, ó, a interpretação. Que eu posso chamar de compreensão ou intelecção. A gente já sabe que uma está dentro do texto e que a outra está o quê? Além do texto. A gente sabe que uma trabalha com o que está ali, ó, expresso. É só entender. Agora, muitas questões de compreensão, como nos jogam para dentro do texto, o que eu vou fazer? Eu tenho que ir lá dentro do texto. Várias dessas questões são questões de coesão referencial. Questão de coesão referencial. O camarada me joga para uma linha, para um parágrafo, para um termo que está lá dentro do texto. Como é que vai ser o comando da questão? Ó, de acordo com o texto, ou então na linha tal, no período tal, no parágrafo tal. O que eu vou fazer? Eu vou lá no texto e sublinho esse termo. Se está na linha 3, eu vou lá e sublinho. Se está na linha 17, eu vou lá e sublinho. Quando eu fizer a segunda leitura, eu vou ler só o que está sublinhado? Obviamente não. Eu vou ler tudo, mas aquilo que está sublinhado vai me chamar muita atenção. E provavelmente é uma questão de referenciação. Então, ali, naquele texto, eu vou ter uma escrita, que não vai ser a escrita como qualquer falante comum da língua, é um grande autor, provavelmente que foi escolhido, então o camarada não vai ficar várias vezes repetindo o mesmo termo, não vai ficar várias vezes repetindo o substantivo. O que ele vai fazer? Ele vai utilizar pronomes para evitar a repetição destes substantivos. Então, muitas questões que são de compreensão, que são basicamente questões de coesão textual, o camarada destaca um elemento, que muitas vezes é um pronome, e que vai fazer referência a um substantivo.
É importante que eu rabisque a minha prova? É extremamente importante. Então, se eu perceber que tem um pronome fazendo uma referência a um determinado substantivo, o que eu vou fazer ali naquele momento? Eu vou sublinhar o pronome e envolver o substantivo. Isso vai propriamente responder a questão por mim? Quase que 100%. Porque se eu não fizer essas marcações, eu vou ficar voltando, indo e voltando ao texto várias e várias vezes e vou ficar perdido. Agora, se o texto me disse que um termo está lá na linha 3 e está me perguntando o referente desse termo e eu destaquei o termo e busquei o referente, opa, fica muito mais fácil, tranquilo? Agora, e se a questão não for de referenciação? Se a questão trabalhar com aquilo que eu falei, que é muito comum, o camarada vai perguntar, de acordo com o texto, o que é certo e o que é errado. Eu tenho de fazer uma leitura atenta. E eu sempre digo ao meu aluno que ele precisa de estratégias para poder fazer a prova, não só de língua portuguesa, mas como de qualquer outra matéria. Primeiro de tudo, é importantíssimo, ó, tá vendo aqui, ó? Não estou brincando, estou me hidratando. É extremamente importante estar hidratado, não só na hora de fazer a prova, como também na hora de estudar. Vocês já devem ter percebido que muitos de vocês têm uma sensação de sonolência, cansaço, dor de cabeça ao estudar. Por quê? Porque você está forçando o cérebro, ele está fazendo um exercício, porém ele está desidratado. E como é que ele vai reagir? Com o cansaço e com a dor. Agora, se você está sempre hidratado ao estudar, você não fica cansado, você não sente dor e o seu rendimento vai ser melhor. Por quê? Porque você vai ter mais concentração. E aí é óbvio que vai facilitar na compreensão e na interpretação daquele texto. Então, para o dia da prova, é importante também estar hidratado. Outra dica importante que você deve fazer em casa e que, se possível, também no dia da prova. Ao pegar um texto, é importante que você tenha concentração para poder fazer a leitura daquele texto. Mas muitas vezes tem algo que é adverso. Levando em consideração o próprio dia da prova, que geralmente é um domingo, é um final de semana, e você tem todo motivo para estar nervoso ali, está sentado na janela, perto do sol, vai pedir para o avaliador não, né? Para o fiscal para poder sair dali, ele vai dizer não. É dia de pagode, dia de churrasco, dia de tocar Alcione, dia de tocar Anitta, você vai ficar ali descontrolado. Se você fizer uma leitura mental apenas, é muito normal que você disperse. Então o ideal é que você faça uma leitura em voz alta. Para quê? Para você ler mais devagar. Porque a gente pensa muito mais rápido do que fala. Então assim, eu vou ler mais devagar, vou perceber todas as pausas e as entonações do texto. Consequentemente, vou compreender e interpretar melhor. Ah, Cid, mas no dia vão querer me expulsar. Não, você não precisa fazer uma leitura para atrapalhar todo mundo que está na sala. Você precisa apenas balbuciar para escutar o som da sua voz. Ou então se condicionar para fazer uma leitura mental mais devagar, com calma, com atenção. Porque se essa questão, ela perguntar de acordo com o texto o que está certo ou o que está errado, e na maioria das vezes o que está errado, ela vai tentar te ludibriar, ela vai colocar a alternativa que é errada, fazendo parecer ser a mais certa, porque ela vai trocar apenas uma palavrinha. E na hora que eu fizer uma leitura desatenta, o cérebro vai preencher sem perceber aquela palavrinha que foi trocada. Então é muito importante, ao fazer questões de texto, fazer com calma, porque a resposta está ali. Então não tem nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Agora, quando a questão é de interpretação, como eu disse, tudo muda. Não é mais o que o autor quis dizer. É, infere-se que, deduz-se que, analisa-se que, interpreta-se que, e por aí vai. Eu sempre dou um exemplo de um pequeno texto para que o aluno possa perceber a diferença de compreensão para a interpretação. Hoje eu vou trabalhar com dois textos e os possíveis erros que se desdobram. Vamos lá. Um pequeno texto. Imagina que aqui está o João e o Joaquim. Aí eu digo que eu encontrei ontem o João e o Joaquim aqui, ó,
Na Praia do Leme. Para quem não sabe, o nosso estúdio aqui no Rio de Janeiro é na Praia do Leme. Então, eu encontrei o João e o Joaquim na Praia do Leme. Os dois estavam sentados num quiosque, tomando uma cerveja gelada, comendo um peixinho frito, batendo ali um papo. O José estava de sunguinha branca e o Joaquim de sunguinha amarela. O que você interpreta disso? Aí a gente leva em consideração vários fatores. O que vai acabar acontecendo? Muitas pessoas vão cometer um equívoco de interpretação. Muita gente vai falar assim, são namorados, Sidney. Aí eu vou perguntar, por quê? Em que momento eu disse isso? Você não disse, mas é natural, hoje em dia, ainda mais no Leme, Copacabana, Zona Sul é só o que tem. Agora, pare e preste atenção. O que eu posso compreender desse pequeno texto? Que eles são dois homens conversando, apenas. E o que eu posso interpretar, deduzir? Que eles são amigos. E aí a gente vai pensar nos 3 possíveis erros. Nós temos o erro de extrapolação, nós temos o erro de redução e o erro de contradição. O mais comum é o erro de extrapolação. Daqui a pouco eu vou falar com calma sobre cada um deles. Mas nesse pequeno texto que eu acabei de citar para vocês, um erro de redução seria o seguinte, dizer que o texto está falando sobre cerveja. O texto está falando da cerveja. Agora, isso seria reduzir demais, porque eu apenas utilizei a cerveja como um elemento do texto. O que seria o erro da contradição? Dizer que os dois são inimigos. E, poxa, não dá para eu pensar que os dois são inimigos, porque eles não estão brigando. Eles estão batendo um papo, tomando uma cerveja, comendo um peixinho frito. Estão na beira da praia. Como é que eles estão ali sendo inimigos? É óbvio que não. E qual seria o erro da extrapolação, que seria o mais comum? Dizer exatamente que os dois são namorados. Tendo em vista, hoje em dia é normal, é comum, Sidney, serem namorados. Você vai criticar, Sidney? Você agora é homofóbico? Não, gente. Mas pare e preste atenção. Em que momento do texto eu mencionei algo sobre a sexualidade do João e do Joaquim? Em nenhum momento. Então como é que eu vou interpretar e deduzir que eles são namorados? Eu não posso, seria leviandade de minha parte. Então, é o que eu disse. Eu posso apenas compreender que são dois homens conversando e eu posso interpretar, deduzir que são dois amigos. Cid, mas e se eles forem namorados? Como é que fica? A gente vai descobrir num outro momento do texto. Mas neste momento, o que me foi dado não é o suficiente para eu extrapolar as margens do texto. Tranquilo? Porque uma coisa é eu trabalhar com o que vai além, é eu perceber os implícitos. Mas neste texto não teve implícito. Agora, se eu falasse que os dois estavam de sunguinha rosa, cravadinha, que um estava com a mão na perna do outro, fazendo carinhos no rosto, aí de repente a gente poderia pensar nessa questão da homossexualidade e na questão do namoro. Mas nada sobre isso foi mencionado. Então não tem como eu retirar esse implícito que não me foi dado. Agora, e se eu botasse assim, você que está em casa, você mulher, eu tenho um amigo para te apresentar. Aí eu digo assim, que o meu amigo, o Abelardo, que Abelardo é feio, mas é rico. E eu boto que o Abelardo é rico, mas é feio. E aí nós vamos perceber a diferença da compreensão para a interpretação aqui nesse processo também. E, gente, quando a gente chega ao ponto de interpretar, ao ponto de perceber a intencionalidade discursiva, nada mais nos derruba. Nem nas provas, nem no dia a dia. Porque ninguém mais vai ser capaz de nos ludibriar, de nos enganar com os atenuantes linguísticos. Por exemplo, quando a gente pensa em interpretação, algumas questões de interpretação não são assim de interpretação. Elas não exigem um conhecimento de mundo
tão absurdo. Elas exigem também um conhecimento gramatical, tendo em vista que a análise textual só é feita antes de uma análise gramatical. E para eu poder chegar a esse âmbito da análise textual, eu tenho que passar por diversos fatores gramaticais. E um deles muito importante é o da conjunção. Com certeza, todo professor de língua portuguesa enfatiza a importância de dominar as conjunções. Todo professor enfatiza isso. Por quê? Porque dentro da conjunção, ele pode brincar com a questão da interpretação. E eu ouso dizer que se você não sabe conjunção, você não é capaz de fazer uma boa interpretação e nem é capaz de fazer uma boa redação. Porque a redação nada mais é do que uma interpretação ao contrário. Qualquer tipo de texto que você pega para ler, você procura se contextualizar, ou seja, você quer entender, você quer interpretar. Então pega um texto narrativo, você vai fazer aquelas famosas 4 perguntinhas: quando aquilo aconteceu, onde aquilo aconteceu, como aquilo aconteceu, quem participou. E se você tiver de produzir, você vai ter de responder quando, onde, como e quem. Ah, professor, mas hoje em dia as provas de concursos públicos cobram mais a dissertação. Quando você lê qualquer texto dissertativo, o que você procura? O porquê e o para quê das coisas. E quando você produz, você tem de responder o porquê e o para quê das coisas. Então como é que eu vou indicar causa, consequência, finalidade, oposição, conclusão, se eu não sei conjunção? Então eu tenho de saber conjunção. E através das conjunções, a gente vai poder perceber alguns implícitos, como por exemplo o que está aqui. Quando eu coloco Abelardo é feio, mas é rico, a princípio eu estou apresentando 2 fatos, que ele é feio e que ele é rico. E na frase 2, quando eu digo que Abelardo é rico, mas é feio, eu também estou apresentando os mesmos fatos, que ele é rico e que é feio. Então, se a gente fosse levar em consideração a diferença de compreensão para a interpretação, no texto 1, assim como no texto 2, a gente pode compreender que o Abelardo é feio e rico, ou rico e feio. Pronto, acabou. Ou seja, eu é que vou decidir o que é bom para mim. É bom ter alguém rico? É bom ter alguém feio? Agora, se a gente vai trabalhar em interpretação, muitas vezes as conjunções vão servir de base para isso. E aqui está a prova disso. Quem estudou, quem viu a aula de conjunção, inclusive viu o exemplo das oposições, porque a gente tem 14 conjunções. A gente tem as conjunções coordenativas, que são 5, e nós temos 9 conjunções subordinativas adverbiais. 2 têm um valor conjunto, inclusive são a base da argumentação, a base da linha argumentativa, a base da intencionalidade. Porque ali a gente tem a adversativa e a concessiva. A adversativa enfatiza e a concessiva minimiza um fato, ou seja, a adversativa deixa forte aquele argumento e a concessiva minimiza aquele argumento. Tanto é que em questões de conjunção, se o camarada realmente não sabe e precisa chutar, o ideal é que ele chute ou adversativa ou concessiva. Então aqui a gente sabe que a gente tem uma adversativa. E o que a gente faz com a adversativa? A gente enfatiza o lado que tem a adversativa. Consequentemente, o que eu faço com o outro? Eu minimizo. Afinal de contas, uma oposição é a quebra de uma lógica. Então, se eu estou quebrando uma lógica, é porque eu estou enfatizando um lado e minimizando o outro. Na parte em que eu coloco a adversativa, eu sempre enfatizo. Consequentemente, o outro lado fica minimizado. Então, na primeira frase, Abelardo é feio, mas é rico. Aqui, importa ser feio ou importa ser rico? Importa ser rico. Então, qual é a minha intenção? A minha intenção é fazer com que a pessoa, com que você, mulher, de repente, fique com o meu amigo Abelardo. E na frase 2, quando eu digo que ele é rico, mas é feio, qual é a minha intenção? É fazer com que você não fique com ele, porque eu enfatizei o fato de ser feio. Isto é interpretar. Ou seja, por trás da frase 1, eu quero que você fique com o meu amigo. Esta é a minha intenção. Eu estou tentando te convencer. E, se você der mole, eu vou te convencer. Porque é um bom argumento, é um excelente argumento. Afinal de contas, é melhor um feio pobre ou um feio rico? Óbvio que é um feio rico, né? Agora, quando eu falo a frase 2, que o Abelardo é rico, mas é feio. Pô, aqui o camarada é tão feio, horroroso, que não tem como ficar com esse cara, por mais que seja rico. E aí, tem um outro exemplo aqui que eu adoro mostrar para os alunos, para que eles possam perceber como a conjunção também trabalha muito em prol da interpretação propriamente dita. Eu coloco aqui, ó,
Frase 1. Choveu, mas fui à praia. E na frase 2. Fui à praia, mas choveu. Olha como é que a gente vai fazer a interpretação. Levando em consideração a compreensão, eu sei que choveu e que ainda assim a pessoa foi o quê? À praia, ou seja, teve chuva e alguém foi à praia. Mas não importando se a pessoa ficou feliz ou se ficou triste. Agora, levando em consideração a interpretação, olha o que a gente tem na primeira frase. Choveu, mas foi à praia. Eu coloco a adversativa do lado daí da praia. Então, enfatizo aí da praia, consequentemente, eu minimizo a chuva. Então, não importa que choveu, importa que eu fui à praia e eu me diverti. Eu estou feliz. Agora, quando eu coloco fui à praia, mas choveu, eu enfatizo a ida à praia, eu enfatizo a chuva e minimizo a ida à praia. Então, não importa que eu fui à praia, importa que choveu e essa chuva estragou o meu passeio. Então, gente, aqui eu percebo que eu estou diante da frase 1 de uma pessoa que se divertiu. E na frase 2, de uma pessoa que não se divertiu, está triste, está bolada. Ou seja, eu fui capaz de perceber o implícito. Eu fui capaz de interpretar. E se eu não for capaz de fazer isso, eu vou ver a massa de manobra. É por isso que muitas pessoas conseguem dizer que um jornal é de esquerda, um jornal é de direita, porque o jornal ele não diz abertamente se é contra ou a favor do governo, mas com esses pequenos atenuantes linguísticos, ele vai se posicionar. Por exemplo, no caderno de economia é muito comum o jornal falar dos preços e dos juros. Então, se o jornal for contra o governo, o que o jornal vai fazer? Ele vai colocar assim, ó, os juros caíram, mas os preços continuam altos. Aí o que fica na mente do povo? Que o preço está alto. E aí? O que vai acontecer comigo que sou povo? Eu vou ficar puto, porque eu passei o mês inteiro trabalhando, não consigo pagar minhas contas e vou me revoltar contra quem? Obviamente contra o governo. Agora, e se o jornal for a favor do governo? Ele vai colocar os mesmos dois fatos, porque entenda, são fatos, só que ele vai alterar, ele vai reescrever de forma diferente. Então, é para você perceber que aquelas questões de reescritura de frases, que tanto se fala nas provas de concurso público, nada mais é do que o domínio da intenção discursiva. Então, ele vai colocar que os preços continuam altos, mas que os juros caíram. Aí o que vai acontecer na nossa mente? Opa, os juros caíram, aí eu fico feliz, porque eu vou correr para poder fazer compra. Aqui no Rio de Janeiro, então, a gente compra logo no Guanabara. E se eu fico feliz, qual é a associação, qual é a analogia que eu vou fazer? Neste governo eu compro, no governo de fulano de tal eu não comprava. E aí a gente leva em consideração também o nosso interlocutor. Porque se eu sou um jornalista e eu estou tentando manipular, é óbvio que eu tenho a certeza que a maioria não vai perceber que este meu poder de compra é um poder... um poder de compra que está entre aspas, que é um poder com a linha de crédito que no final das contas vai deixar a mim, povo, e tanto o governo, tanto o país, numa situação precária, como até está. Então, a gente vai pensar nisso. Agora, se o camarada não tem esse conhecimento de mundo todo, ele vai pensar, opa, os juros caíram, e vai correr para poder fazer compra. Ele vai comprar fogão, geladeira, micro-ondas, máquina de lavar, e em 300 vezes sem juros, e ele não está nem aí. Agora, ele vai pagar aquilo dali? É óbvio que de alguma forma ele vai pagar, ou então vai entrar para o SPC, Serasa, depois caduca, não está nem aí. Agora, o que acontece? O cara te manipulou. Porque se ele não tivesse te manipulado, você não iria sair da sua casa, iria lá fazer um monte de compras. Então, a gente tem que perceber que a intenção e o fator de ser capaz de poder fazer esta interpretação evita até eu ficar à mercê das propagandas. A propaganda manipula a gente o tempo todo. Então, se eu tenho toda a calma, todo o cuidado de perceber o que está por trás daquilo dali, eu não sou enrolado e vou agir de forma moderada. Então vamos lá, gente. Deixa eu apagar aqui para não ficar poluído visualmente. A gente já sabe o que vai fazer
E agora vamos perceber quais são os possíveis erros interpretativos. Então, como eu disse a vocês, a gente tem 3 erros capitais: o erro da extrapolação, o erro da redução e o erro da contradição. Eu já fiz uma breve análise das possibilidades destes erros. Vamos ampliar um pouquinho para vocês perceberem no nosso material também. Então vamos lá. Extrapolação. O erro de extrapolação, como o próprio nome indica, acontece quando saímos do contexto. Então eu tenho aquele contexto ali. Se eu saio daquele contexto, eu estou indo além das margens do texto. E é aí que eu vou me dar mal. Quando acrescentamos ideias que não estão presentes no texto. Ao extrapolar, vamos além dos limites do texto. Viajamos além de suas margens. Fazemos outras associações. Evocamos outros elementos. Criamos a partir do que foi lido. Deflagramos nossa imaginação e nossa memória, abandonando o texto, que era o nosso objeto de interpretação. Então eu tenho que não pensar da forma, mas o que o camarada estava querendo dizer? O primeiro objeto é o texto. Eu tenho que partir do que realmente foi escrito. E aí, é claro, se tiver algo implícito ali e o meu conhecimento de mundo permitir, eu vou fazer aquela interpretação. Mas se não for o caso, eu tenho que tomar cuidado e não extrapolar. Redução. Outro erro clássico em exercícios de entendimento de texto. Erro oposto à extrapolação. É o que chamamos de redução ou particularização indevida. Neste caso, ao invés de sairmos do contexto, ao invés de acrescentarmos outros elementos, fazemos o inverso. Abordamos apenas uma parte, um detalhe, um aspecto do texto, dissociando-o do contexto. A redução consiste em privilegiarmos um elemento ou uma relação que é verdadeiro, mas não é o suficiente diante do conjunto, ou então que se torna falso porque passa a ser descontextualizado. Agora, contradição, antes da gente fazer o exercício. O último erro clássico nas interpretações de texto, o mais grave de todos, é o da contradição. E aí entenda, mesmo que seja o mais grave, não é o mais comum. O mais comum é o da extrapolação. Por algum motivo, uma leitura desatenta, a não percepção de algumas relações, a incompreensão de um raciocínio, o esquecimento de uma ideia, a perda de uma passagem no desenvolvimento do texto, chegamos a uma conclusão contrária do texto. Como esse erro tende a ser mais facilmente reconhecido por apresentar ideias opostas às ideias expressas pelos textos, os testes de interpretação muitas vezes são organizados como uma espécie de armadilha. Uma alternativa apresenta muitas palavras do texto, apresenta até expressões inteiras do texto, mas com um sentido contrário. Um leitor desatento ou ansioso provavelmente escolherá essa alternativa por ser a mais parecida com o texto, por ser a que apresenta mais literalmente, mais ao pé da letra, elementos presentes no texto. Aqui, ó, teve um errozinho de digitação, ó, é mais com I, tá? Agora é o seguinte, galera, este tipo de erro aqui não vai estar lá expresso para você que é de contradição, mas as questões usam. E é o que eu estou dizendo a vocês. É uma questão que está ali dentro do texto. Ou seja, é só fazer uma leitura atenta. O camarada vai pegar uma frase muito parecida, um Ctrl+C e um Ctrl+V, ele vai copiar e colar, mas ele vai mudar uma palavrinha. Por exemplo, vamos dizer que um determinado erro é uma certeza. Uma certeza. Aí tá lá, ó. Determinado erro é uma certeza de que vai trazer alguns fatos ruins para a sociedade. Aí o que o camarada bota? Ele copia. Determinado erro é... Aí ele, ao invés de botar certeza, ele bota uma dúvida.
é uma dúvida de que esses erros irão trazer diversos problemas para a sociedade. Só que aí, eu botei agora um exemplo ridículo e pequeno, mas é só para mostrar como ele pode tirar uma parte, né, do texto grande e mudar apenas uma palavrinha. Só que se eu não fizer uma leitura atenta, eu não vou perceber aquela pequena palavrinha. E é aí que eu vou errar. Então, tenho que tomar cuidado com esses erros de contradição. Só que são questões simples, porque se você fizer a leitura atenta, você não vai dar mole. Detalhe, em que momento isso daqui também é perigoso? Na hora de produzir um texto, porque você tem ali os textos base e você tem ali um tema que você tem de seguir. Se você fizer uma interpretação equivocada do que está sendo pedido, a tendência de você fugir àquele tema é muito grande. E a tendência do zero é algo presente na vida daquele candidato. Então vamos lá, vamos brincar um pouquinho aqui agora, vamos fazer uns exercícios. Exercício 1. Leia atentamente o texto que se segue. Faça a primeira leitura, a de entrar em contato, e depois faça a segunda leitura captando as ideias centrais. Você já tem aí no seu material o texto e as dicas que a gente vai dar. O ideal é sempre você pegar a ideia central de cada parágrafo. Pegando a ideia central de cada parágrafo, isso facilita na compreensão geral do texto. Então aqui, a tradição e o moderno. A tradição é importante, é democrática, quando desempenha a sua função natural de prover a nova geração com conhecimentos das boas e más experiências do passado. Isto é, a sua função de capacitá-la a aprender às custas dos erros passados, a fim de os não repetir. Então, por isso que a tradição é importante. A tradição torna-se a ruína da democracia quando nega à geração mais nova a possibilidade de escolha, quando tenta ditar o que deve ser encarado como bom e como mal, sob novas condições de vida. Os tradicionalistas fácil e prontamente se esquecem de que perderam a capacidade de decidir o que não é tradição. Continuando. Por exemplo, o aperfeiçoamento do microscópio não foi conseguido pela destruição do primeiro modelo. O aperfeiçoamento foi realizado com a preservação e o desenvolvimento do modelo primitivo, a par com um estágio mais avançado do conhecimento humano. O microscópio do tempo de Pasteur não capacita o pesquisador moderno a estudar uma virose. Supõe agora que o microscópio de Pasteur tivesse o poder e o descaramento de vetar o microscópio eletrônico. Os jovens não sentiriam nenhuma hostilidade para com a tradição, não teriam, na verdade, senão respeito por ela, sem se arriscar, pudessem dizer: isto nós o tomaremos de vocês porque é convincente, é justo, diz respeito também à nossa época e passível de desenvolvimento. Aquilo, entretanto, não podemos aceitar. Era útil e verdadeiro para o seu tempo, seria inútil para nós. E esses jovens deveriam preparar-se para ouvir dos seus filhos as mesmas palavras. Wilhelmrecht, a revolução sexual. Então, galera, basicamente o que o texto falou aqui? Que tradição é importante, a não ser que eu tome cuidado, é claro, porque eu não posso querer apenas privilegiar o passado em detrimento da atualidade. Então, eu sou tradicionalista, então o que é novo não serve. Não, o que é novo serve também. Mas aí o que é novo também tem que levar em consideração o que aconteceu para que a gente possa filtrar o que foi bom, o que foi ruim e não cometer os mesmos erros. E aí, desta forma, o que vai acontecer? Nós vamos evoluindo. Então, observe alguns exemplos de extrapolação, redução e contradição muito frequentes na interpretação de textos. Extrapolação. O texto fala... Inicialmente eu peço licença a vocês, pois interrompi os seus estudos, mas esse vídeo é um vídeo
promocional da Lá Concurso, é um vídeo para você se deparar aqui com o nosso site. Se você quiser assistir o final desse vídeo, se você quiser assistir o PDF, quer fazer o curso completo, ponto a ponto do edital, super atualizado, enxuto, eu convido você a se matricular no nosso curso, tem um link aqui embaixo, o investimento apenas R$ 119,90. Para de reclamar aí que eu cortei o vídeo, cara, vai lá, tira o escorpião do bolso. Ah, não tenho, mentira, não acredito nisso, R$ 119,90, esse curso fabuloso aqui da Lá Concursos, o melhor custo-benefício do mercado, ali você vai encontrar, tá certo? Todo o conhecimento necessário e suficiente para você ser aprovado no concurso da Guarda Civil. Só depende de você. E ainda, você tem ainda a nossa metodologia do Personal Coach, que é o estudo e regime de metas. Bacana? Vamos lá, vem estudar com a gente aqui na Lá Concurso. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.